Bom dia, sou o professor mestre Felice Fattarelli Fasolari e tenho como pesquisa a cidade de São Paulo como o território do torcer, o surgimento das torcidas TUSP, Independente, Gaviões da Fiel e a Mancha Verde. A filosofia do torcer harmoniza-se dentro dos territórios das ideologias. De acordo com Ricoeur, sua função geral está ligada à necessidade para um grupo social de referir-se a uma imagem de si mesmo, de representar-se no sentido teatral, do termo de representar e encenar. Na cidade de São Paulo, sabemos que existem grupos de torcedores de diferentes agremiações. De acordo com Toledo, a primeira notícia que diz respeito sobre os agrupamentos de torcedores organizados e uniformizados é datada em 1930 e começo dos anos 1940. No entanto, o sentimento de pertencimento e amor a um clube de futebol esteve presente algumas décadas anteriores ao surgimento das torcidas organizadas. Em 1917, espanhóis e italianos que viviam nos cortiços, vilas com pequenas moradias de aluguel, já manifestavam um sentimento nacionalista pela pátria-mãe e, claro, pelo amor ao futebol. Nos cortiços moravam até 30 famílias misturadas de espanhóis e italianos que já discutiam o futebol. É importante salientar que o futebol, após o seu surgimento em São Paulo, tornou-se elemento importante para a modernização do Brasil e nos primeiros anos da Primeira República. Esse esporte integrou o movimento modernizador, incentivado pelas elites, que atingiu sobremaneira as cidades em processo de industrialização e de importante crescimento populacional, alvos de projetos de reformulação urbana com fins higienistas e civilizatórios. Também foi motivo de aglutinação, lazer e sociabilidade para todas as camadas sociais, principalmente aos domingos. Nas primeiras décadas do século XX, o futebol era uma alternativa para a atitude física e mental dos jovens da cidade de São Paulo, segundo Sevcen. O futebol estava por toda parte e a paixão futebolística era visto como honra pessoal e orgulho patriótico. O fenômeno da metropolização da cidade foi notadamente observado pelo aumento do número de pessoas aficionadas pelo futebol. O Clube Atlético Paulistano ampliou as suas arquibancadas para acomodar o maior número de afiliados. Essas afiliações traduziam as emoções e os sentimentos de uma intensidade férvida pelo clube. Os jogos entre Corinthians e Palestra já eram a realidade de amor, ódio e péssimo comportamento entre os torcedores das duas equipes. As estatísticas policiais confirmavam o aumento dos casos de violência nos fins de semana, relacionados à larga difusão do futebol por todos os recantos da cidade. As grandes concentrações coletivas nos estádios, os ânimos acirrados de turbas rivais entrechocando-se e comprimindo-se em espaços estreitos e instalações precárias forneciam à polícia condições excepcionais de treinamento e aprendizado de técnicas de controle de massa. Tanto técnicas áuridas da repressão, as greves eram aplicadas nos estádios, quanto, como corolário, os confrontos esportivos ilustravam com riqueza de detalhes as demandas do controle social. A descrição de condições de abertura do jogo Palestra Corinthians de abril de 1920, ocorrido no estádio corintiano, não difere muito do que seria a cobertura de um confronto de piquetes e greves e multidões em assembleia. O tema é de uma batalha campal. A prática torcedora durante as partidas de futebol possibilitava aspectos comportamentais estimulantes que só o esporte proporciona. Toledo reflete sobre o futebol ser elemento de reflexo, coletividade e espírito competitivo, não somente dos que de fato praticam, mas também dos que assistem ao esporte.
O jogo de futebol estimulava impulsos agressivos, geradores de violência extrema e o espetáculo em um comportamento peculiar e extravagante, próprio do lazer urbano paulistano entre os anos de 1919 e os anos de 1930. Para Sevicenko, o torcimento é algo curioso e divertido, preso de emoção intensa em um lance qualquer de um jogo que se torna iminente um gol, o torcedor alheia-se inteiramente de tudo e é apenas nervos tensos. Nesses rápidos instantes, vale ver e apreciar um grupo de torcedores com os olhos fixos na bola e nos jogadores que impelem. O torcedor vai realmente se torcendo. Por fim é marcado o gol, vem uma explosão formidável de entusiasmos, de quase delírio, grilos, sapateado, chapéus no ar. O diabo! Naturalmente, trata-se de dois partidos em luta. É claro que deve haver torcedores de ambos os lados, segundo Sevicenko. De acordo com Toledo, os primeiros agrupamentos de torcedores organizados ou uniformizados surgiram no final dos anos 30. Segundo D'Amato, no Brasil, o espectador do futebol é chamado de torcedor, isto é, alguém que torce, expressa, derivado do verbo torcer. Esta ação indica revirar-se, retorcer-se, volver-se sobre si mesmo, como alguém submetido à tortura. Torcer é um terreno de paixões clubísticas exacerbadas. O torcer, para Elau, no sentido estrito do termo, significaria intolerância com a comemoração adversária, com as cores e os torcedores dos demais. Em 1940, Manuel Porfírio da Paz e Laudo Natel fundaram a torcida uniformizada TUSP. Em sua primeira fase, o fenômeno das torcidas organizadas e uniformizadas na cidade de São Paulo associavam as torcidas à figura de pessoas, conhecidos como os torcedores símbolos. Naquela época, os agrupamentos de torcedores eram vinculados aos times, geralmente a alguém envolvido com a organização institucional do futebol, ou político, ou algum dirigente, ou funcionário de ligas de federação de futebol, ou ainda oriundos da atividade e do empenho pessoal de alguns indivíduos. Em 1942, aconteceu o primeiro torneio entre torcidas uniformizadas na cidade de São Paulo, organizado pelo jornal A Gazeta de São Paulo e pela Rádio Gazeta. Já na década de 1960, dirigentes e pessoas que viviam no São Paulo Futebol Clube contratavam ônibus para alguns torcedores comparecerem aos jogos e às festividades da cidade de São Paulo. A TUSP, Torcida Uniformizada São Paulo, nasceu o hábito de acompanhar os clubes onde quer que eles fossem. A TUSP pode ser considerada uma das primeiras torcidas organizadas de São Paulo. E esses agrupamentos organizados de torcedores tinham um único objetivo: torcer para o seu clube. No entanto, não eram organizadas de fato, por não terem estrutura burocrática e seus vínculos davam-se somente com o clube. Segundo Santos, as torcidas organizadas eram associadas aos torcedores símbolos. Para Fezzoli, estar junto é fortalecer a solidariedade, mesmo que impliquem regras determinadas e obrigações para a elaboração e manutenção da comunidade. O emocional supera o racional. E na medida em que o futebol ganha espaço na cidade de São Paulo, o envolvimento de praticantes e simpatizantes do futebol toma corpo e gera padrões e comportamentos. Outro grande agrupamento organizado de torcedores surge na cidade de São Paulo: a torcida Gaviões da Fiel. A primeira torcida institucionalizada e organizada com regras estatutárias e estrutura organizativa foi a Gaviões da Fiel. Compondo-se de presidentes, conselheiros, diretores eleitos periodicamente e sócios, constitui-se uma instituição privada sem fins lucrativos, fundada em 1º de julho de 1969, com o objetivo de fiscalizar e apontar todos os erros praticados pelos dirigentes do Esporte Clube Corinthians Paulista.
auto-intitulando-se assim representantes da nação corintiana junto à instituição clube. A nação corintiana é visivelmente a manifestação de pertencimento a um clube com características populares. Daolio diz que o futebol brasileiro é visto como uma prática social e constitui-se em um meio pelo qual os indivíduos expressam determinados sentimentos. Já Pimenta, os Gaviões surgem nas arquibancadas como forma de protesto ao então presidente do Corinthians Paulista, o Sr. Vadiello, pelo longo período de insucesso da equipe corintiana. Esse grupo de torcedores reunia-se nas arquibancadas em dias de jogos do Timão, portando faixas, bandeiras, camisetas do clube, instrumentos de percussão e passava a protestar contra os insucessos do Sr. Vadi. Em alguns momentos, surgiam os capangas contratados pelo presidente corintiano para bater nos reivindicantes, arrancar-lhes os pertences, sob a alegação de que ali era lugar para torcer e não para protestar. Outra torcida organizada, seguindo os mesmos moldes dos Gaviões, no entanto vestindo as cores do São Paulo Futebol Clube, é a Independente. Fundado em 25 de janeiro de 1972 por Newton Ribeiro e Ricardo Repp, teve como objetivo formar uma torcida independente da instituição. A Independente é composta por são paulinos mais aficionados, que literalmente incendeiam as arquibancadas. A Independente nasceu das divergências de ideias e posturas entre a torcida uniformizada TUSP e alguns de seus filiados. A torcida independente crescia, ganhava corpo e, consequentemente, aumentava a truculência de seus integrantes. O sentimento de respeito e de poder por parte de outras torcidas aos membros da Independente pode ter surgido através do medo devido ao comportamento agressivo por parte da torcida. Pimenta diz que a torcida independente fazia uso da violência contra outras torcidas caso houvesse a necessidade, já que era independente em relação ao clube. A Mancha Verde nasce da fusão das torcidas Império, Inferno, Grêmio Alviverde e o Pau Chope. Ligados pelo sentimento de amor à Sociedade Esportiva Palmeiras e movidos pela violência sofrida dentro dos estádios pelas torcidas rivais, o nascimento da Mancha Verde também tem como motivo o cansaço dos torcedores em apanharem e se acovardarem diante dos confrontos com as outras torcidas. A Mancha demonstrava ser uma torcida forte, preparada para o fronte, segundo o depoimento de seu presidente. Em 1997, Paulo Serdã, entendemos a sua origem. Segundo Paulo Serdã, escolhemos o nome Mancha Verde com base no personagem Mancha Negra, do Walt Disney, que é uma figura meio bandida, meio tenebrosa. Nós precisávamos de uma figura ideal e pessoal que estivessem a fim de mudar a história. A gente deve ter exagerado um pouco, porém foi um mal necessário. A gente conseguiu o nosso espaço e adquirimos o respeito das demais. Fala de Paulo Serdã para o livro de Pimenta, 1996. Os Manchas, eles nascem com o propósito de não serem agredidos nos estádios. De modo geral, os agrupamentos de torcedores organizados emergem de ambições políticas de pessoas ligadas aos clubes e aos esportes e por gangues que se expressam através da violência gratuita. Por fim, sentimentos como pertencimento, saudosismo e vínculo com os clubes paulistanos motivaram o nascimento das principais torcidas organizadas das 3 grandes clubes de futebol da cidade de São Paulo. Pimenta acredita que o acirramento das rivalidades entre as torcidas reflete o aumento da violência nos estádios, culminando com a perda de vínculo com o clube até a militarização das torcidas. E as torcidas organizadas surgem para servir de apoio ao clube. No entanto, as relações sociais entre os torcedores são afetadas devido aos interesses de cada grupo, como a torcida TUSP, a Independente Tricolor, a Mancha Verde e a Gaviões da Fiel. Muito obrigado, tchau!